Sejam bem-vindas todas e todos. Meu nome é Adriana Margucci, eu sou engenheira florestal pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, pela Exalc, sou mestre pela UNB, sou militante da Secretaria Agrária Nacional do Partido dos Trabalhadores. O Brasil rural, ele não é apenas o Brasil do campo. O Brasil rural, ele é o Brasil do campo, das águas e das florestas. Então o Brasil, ele é o país que tem a mega biodiversidade do planeta Terra. E essa mega biodiversidade, ela é associada às diferentes culturas que existem no território brasileiro. Então ele não tem apenas a mega diversidade biológica, considerando a flora, a fauna, seus micro-organismos, mas ele também tem associada essa mega biodiversidade às diferentes culturas, às diferentes formas de organização social que existem no campo brasileiro. Essas diferentes formas, elas se apresentam inclusive associadas aos biomas brasileiros no território nacional. No Brasil, historicamente, é um país de grandes propriedades, é um país que iniciou-se com as capitanias hereditárias, que foi uma forma que a coroa portuguesa ela conseguiu fazer com que nobres portugueses viessem ao Brasil para ocupar a terra. Então o rei de Portugal dividiu o país em grandes áreas e distribuiu essas áreas para algumas famílias. O que acontece é que atualmente, quando nós vamos verificar quais são as famílias que têm grandes possuidoras de terras, muitas famílias ainda são famílias que remontam às famílias daquela época. Um exemplo que a gente tem bem do que está acontecendo hoje, o deputado Bonifácio Andrada, ele é descendente do Bonifácio Andrada da época do Império Brasileiro. Então isso faz com que a gente entenda que o quê? Que a classe dominante brasileira, ela se mantém a classe dominante que é as mesmas famílias da oligarquia rural brasileira no início da colonização do Brasil pelo Império Português, pela coroa portuguesa. Então, o que acontece? Ainda hoje, a gente está falando do passado para ver que a nossa fotografia fundiária, ela não se alterou muito, né? Vamos tentar também traduzir um pouco a diferença entre agrário e agrícola. O agrário é a divisão do território brasileiro entre as propriedades e as unidades de produção. E quando a gente vai colocar isso no mapa também existem outras unidades territoriais que podem ser consideradas, que são as terras coletivas, as terras públicas coletivas, que são as unidades de conservação. Unidades de conservação estas que podem ser de uso sustentável com pessoas, com comunitários, povos e comunidades tradicionais que habitam no seu interior. E também terras indígenas. Outras formas de uso do solo também fazem parte do agrário brasileiro, que é a repartição do território brasileiro, pode ser entendido dessa forma. O agrícola é o que se produz sobre a terra, né? Então o agrário é a divisão do solo e o agrícola é a produção, é o método e o que é produzido para alimentação, para produção de ração. Então, quando a gente coloca essa fotografia, retomando o que era antes para o que é agora, quando a gente faz uma fotografia do que era o Brasil rural, vamos pegar um recorte temporal de uns 100 anos atrás e o Brasil rural de agora, obviamente existem muitas diferenças, mas no escopo geral, as grandes propriedades elas continuam a predominar no território brasileiro. Então nós temos aproximadamente 76% das áreas são áreas de grandes propriedades no país e 24% das propriedades rurais no Brasil são pequenas propriedades rurais. Pequeno no Brasil são propriedades consideradas de até 4 módulos fiscais. O módulo fiscal ele é uma medida que leva em consideração diversos fatores, mas resumindo, o módulo fiscal ele é uma área que uma família de aproximadamente 5 pessoas consegue produzir e se alimentar e viver da produção que existe naquela área, da produção de alimentos que pode ser produzida naquela área. O módulo fiscal ele é uma medida organizada por municípios do Brasil, porque ele é uma medida que considera
a fertilidade do solo, considera o clima. Então, o menor módulo fiscal e a densidade demográfica também e a disponibilidade de terras daquela região. Então, o menor módulo fiscal do Brasil, ele fica no estado de São Paulo, na cidade de Jundiaí, que é um módulo fiscal de 4 hectares. E o maior módulo fiscal do país, ele fica na região norte, no bioma Amazônia, e ele é um módulo que ultrapassa os 70 hectares. Então, uma pequena propriedade em São Paulo, né, pela política agrária brasileira, é uma propriedade de 4 módulos, se formos considerar no município de Jundiaí, é uma propriedade de 16 hectares. Se formos considerar uma propriedade de 4 módulos fiscais no estado do Pará, por exemplo, pode ser uma propriedade que chega a 280 hectares, né? Agora, a medida utilizada para se dizer o que é grande ou o que é pequeno no mundo agrário é o módulo fiscal. A maior parte dos municípios tem um módulo fiscal de 28 hectares. Então, uma vez eu peguei todos os municípios brasileiros e fiz a moda estatística, que é o quê? Que é a soma de toda a repetição, né? Qual é o maior número que se repete dessa medida no Brasil. Então, é 28 hectares. A partir de 4 a 15 módulos fiscais é o que nós chamamos de média propriedade. E acima de 15 módulos fiscais é o que é a grande propriedade no Brasil. Mesmo com as pequenas propriedades de até 4 módulos fiscais, elas ocupando uma área muito menor, em quantidade no país, elas ocupam apenas 24% do território rural, enquanto as grandes propriedades ocupam 76% dessa área. O que significa isso? Que o poder econômico e o poder político, ele está na mão dos proprietários de terra desses 76%, que pouco se alterou em termos de representação social no Brasil. É uma sociedade, a sociedade rural brasileira é uma sociedade rígida, onde poucas famílias foram substituídas ao longo desse período. Então, quando você vai olhar a bancada ruralista no Congresso Nacional, você pode ver que muitas dessas famílias elas ainda estão presentes no poder político brasileiro. E o que acontece? Não é apenas uma diferença de tamanho de área, é uma disputa de modelo de organização política e de organização social. Trazendo para a nossa atualidade, o que isso representa? Nós temos a pequena propriedade da agricultura familiar, né? Da agricultura camponesa, porque existe uma diferença muito grande. Os diversos movimentos sociais no Brasil, alguns caracterizam o que é agricultura camponesa e outros se colocam apenas no campo da agricultura familiar, porque não é apenas um modo de produzir, mas é um modo de vida, que é para além da produção, né? E a agricultura patronal, o agronegócio, que também é um modo de vida, não é apenas um modo de produção, é um modo de se organizar política e socialmente. No Brasil, historicamente, a economia é uma economia de commodities, que está alicerçada sobre a grande propriedade e sobre a exploração da mão de obra. E muitas vezes, e principalmente nesse nosso período, com a dominação do capital estrangeiro. Então, quando a gente vai olhar no Brasil agora, você tem a disputa de 2 tipos de modelo. Então, você tem o modelo do agronegócio, que é a agricultura patronal, que é o agronegócio, que produz com o pacote tecnológico das multinacionais, com o grande uso de agrotóxicos. O Brasil é o principal consumidor de agrotóxicos do planeta. Nós já ultrapassamos a quantidade de 5 litros de agrotóxicos por habitante por ano no país, né? Isso é muito sério. Existem diversos problemas de contaminação na sociedade brasileira. Um dos piores para mim foi o que aconteceu em Lucas do Rio Verde, no Goiás, que o leite materno foi identificado com resíduo de agrotóxico. Hoje mesmo eu recebi uma notícia que mais de 90% das amostras de leite do sul da Bahia, elas apresentam resíduo de agrotóxicos, ou seja,
todos os derivados de leite, e o estado da Bahia ele é um dado porque foi feito o levantamento para se verificar se existe resíduo de agrotóxico no leite. Obviamente, em outras regiões, em regiões que você tem uma alta utilização, uma alta produção de grãos no entorno da pecuária, também vai existir essa contaminação, onde a pecuária se utiliza dos insumos dos agrotóxicos para estar fazendo o tratamento como ração do gado, né? Como alimentação do gado, obviamente que isso também vai aparecer no leite, que o resíduo desses agrotóxicos vai aparecer no leite e outros alimentos. Então a gente tem um modelo de produção que é da grande propriedade, que é do agronegócio, que produz com veneno, que produz favorecendo o capital estrangeiro, que praticamente não produz alimentos, mas produz ração, versus a agricultura familiar, que ocupa menos da metade do território brasileiro com as suas propriedades e que produz 70% da alimentação da população brasileira. Que produz o feijão, que produz o arroz, que produz os hortifrutigranjeiros e que produz sem os agrotóxicos, na maior parte das vezes. A agricultura familiar também se utiliza de insumos químicos. Muitos produtores rurais que são da agricultura familiar estão praticando agora a transição agroecológica, buscando incorporar nas suas propriedades um modelo que se utilize de insumos que sejam insumos não agressivos. O capital utilizado é o capital da família, a mão de obra da família. Muitas vezes, algumas famílias procuram os empréstimos bancários, como o Pronaf, que existia anteriormente, mas o governo golpista cortou grande parte do financiamento do Pronaf e praticavam a agricultura para comercialização local, com o PAA, com o PENAI, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, Programa Nacional de Alimentação Escolar, em que agora, nesse cenário, está uma situação muito complicada para a agricultura familiar. Por quê? Porque o agronegócio, que historicamente já ficou com a maior parte dos recursos governamentais para o financiamento da sua produção, agora fica com quase a totalidade dos recursos governamentais. Os golpistas, eles extinguiram o MDA, eles cortaram as políticas públicas. O PAA, ele foi cortado a 0,5% do seu orçamento, do último orçamento do governo do PT, do governo da presidenta Dilma. Então, o programa de aquisição de alimentos que os agricultores, as agricultoras familiares, as cooperativas da agricultura familiar no Brasil inteiro vendiam alimentos saudáveis para as instituições públicas, para que isso fosse servido para as escolas, para as creches, nos órgãos públicos. Isso não existe mais. A possibilidade dessa compra governamental, ela está extremamente restrita. O orçamento disponibilizado, como já foi dito, é um orçamento de 0,5%. Então, a situação para a produção da agricultura familiar, ela está muito complicada. Porém, existe uma consciência da agricultura familiar, uma organização social, que é uma organização social que não tínhamos no Brasil. O governo do PT, o governo do presidente Lula e o governo da presidenta Dilma operaram milagres no campo brasileiro, por mais que vários setores da sociedade não reconheçam. E não é apenas na área das políticas públicas que eram desenvolvidas pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, mas quando a gente vai verificar o resultado do programa Luz para Todos da eletrificação rural no Brasil, é um resultado maravilhoso, porque diversos setores da vida rural foram influenciados pela eletrificação rural. Um que a gente pode apresentar é a questão da educação rural. As escolas rurais, muitas não podiam funcionar durante a noite, porque não tinha eletricidade. Então não existiam turmas rurais do EJA, do Estudo para Jovens e Adultos, que é um programa do Ministério da Educação. Então as pessoas, elas eram pessoas que analfabetas, iam morrer analfabetas, né? Então eu conheço muitas famílias, muitas mulheres, muitos homens
que foram participar do EJA depois dos 50 anos de idade, depois dos 60 anos de idade, que trabalham o dia inteiro, acabam ali a sua tarefinha produtiva e vão para o colégio à noite. E isso traz uma felicidade para a pessoa que é inexplicável. Também, não apenas na questão da educação, mas qual é a diferença entre poder ter uma geladeira em casa e não poder ter uma geladeira em casa? Né? O rural brasileiro vivia sem eletrificação rural. Então, uma casa que tem uma criança pequena, que tem uma pessoa idosa, ela não podia ter uma geladeira, porque não é um conforto, é uma questão básica, né, na sociedade moderna. Não é nada, não pode ser considerado, isso não pode ser considerado um luxo. E uma outra questão também é a questão produtiva em si. Então a gente tem diversas situações aonde, eu posso citar um exemplo de uma cidade chamada Cafarnaum, aonde uma produtora para fazer leite de cabra gerou 60 empregos diretos, porque poderia trabalhar com os derivados do leite de cabra ali no município mesmo. Isso foi possível através do quê? Da chegada do Luz para Todos no interior daquele pequeno município do estado da Bahia. Uma grande diferença que a gente tem no Brasil rural da atualidade e o Brasil rural com um corte temporal que a gente está usando mais ou menos de uns 100 anos atrás, 100, 150 anos atrás, é a luta das mulheres rurais. Então, as mulheres rurais, elas representam aproximadamente 50% da população do campo. Historicamente, as mulheres rurais, elas foram oprimidas. Então, mesmo nas áreas, no campo da política de esquerda, as mulheres rurais tinham pouco espaço. Então, quando a gente vai olhar, ainda hoje, na representação política, quantos parlamentares rurais nós temos no Parlamento Federal? Entre o Senado e a Câmara dos Deputados, né? Então é pouquíssimo. Na atualidade, as mulheres rurais, elas estão organizadas, elas são protagonistas da alteração do modelo de produção, elas dominam os sistemas de produção agroecológico e apresentam, inclusive, aspectos da economia feminista no campo rural. Então as mulheres, elas são responsáveis por grande parte da produção rural, inclusive não contabilizada. E essa emancipação das mulheres, ela tem uma grande incidência no rural atual. Nós temos, inclusive, movimentos sociais exclusivamente de mulheres rurais. Tanto mulheres que são mulheres do campo, de todas as regiões do Brasil, como é o MMC, que é o Movimento das Mulheres Camponesas, mulheres das florestas do norte do país, que é o MIC-CB, por exemplo, é um dos exemplos que nós podemos apresentar, que é o Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco, Babaçu, né? Então o coco babaçu ele se localiza praticamente na região amazônica, que são os estados que contam com a presença desse movimento social. E mulheres organizadas, como um exemplo que nós podemos trazer também, é a Marcha das Margaridas, que é a Marcha das Margaridas, organizada pela CONTAG, com mulheres sindicalizadas nos sindicatos rurais do Brasil inteiro. Então, atualmente, as mulheres, elas têm consciência da sua opressão e elas têm consciência do seu potencial para transformar o rural brasileiro, inclusive do seu protagonismo com relação à transição desses modelos de produção e prioritariamente militam e se organizam para produzir de forma agroecológica. Então, com a opressão política e econômica das oligarquias rurais no Brasil, o povo oprimido, o povo do campo oprimido, se organizou e gerou o que nós temos hoje, os movimentos sociais brasileiros de luta pela terra. Não apenas de luta pela terra, mas de luta pelos seus territórios de vida e produção. Então nós podemos citar como movimentos sociais de luta pela terra, o MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que é o movimento mais conhecido do Brasil, conhecido nacional e internacionalmente. Nós temos a CONTAG, que é a Confederação Nacional das Trabalhadoras e dos Trabalhadores Rurais. Nós temos a COTRAF, que foi originada pela FETRAF, né? Nós temos o MLT, que é o Movimento de Luta pela Terra. Inclusive também nós temos movimentos que
não são exatamente movimentos de luta pela terra, mas movimentos de luta por territórios, como o CNS, que é o Conselho Nacional das Populações Extrativistas, que teve origem com o companheiro Chico Mendes. Os movimentos sociais que fazem a luta por território, eles não fazem apenas a luta pela terra. Eles fazem uma luta por um modelo de sociedade que engloba um modelo de produção, um modelo de organização social, que é um campo solidário, que é um campo includente, que é um campo que respeita a diversidade que existe nas diversas populações no campo brasileiro. Com a chegada do governo Lula, os movimentos sociais de luta por território, de luta pela terra, eles são movimentos que são do campo de esquerda, são movimentos que sempre foram parceiros do Partido dos Trabalhadores, que inclusive atualmente constituem o campo unitário dos movimentos sociais. E esse campo unitário caminha com os partidos de esquerda, né? Então esses movimentos sociais, eles foram também responsáveis pela construção das políticas públicas executadas nos governos do PT, no governo do presidente Lula e no governo da presidenta Dilma. Com o golpe parlamentar, todas as políticas públicas, o que aconteceu foi no primeiro dia do golpe, o MDA ele foi extinto, o Ministério do Desenvolvimento Agrário ele foi extinto. O que isso significa? Não é apenas enxugar recursos do governo federal, não é apenas uma forma de fazer com que a União ela tenha menos gastos. Isso significa, de fato, o embate entre a oligarquia rural e o campo includente brasileiro. Isso significa o embate entre os grandes versus os pequenos no Brasil. É a forma que a oligarquia rural ela resolveu mostrar quem manda nesse país. Então o golpe, pensando que a bancada ruralista ela ocupa mais de 200 cadeiras na Câmara dos Deputados, né, no Congresso Nacional, o golpe ele é um golpe que tem uma vertente muito grande do poder rural no Estado brasileiro. Então acabou-se com o MDA e acabou-se com todas as políticas públicas, o orçamento das políticas públicas foi reduzido de forma drástica. Não apenas o orçamento foi reduzido de forma drástica, mas diversas políticas públicas estão condenadas à morte. Porque como uma política pública como o PRONERA, que é o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, funciona sem recursos, como uma política pública como o PAA vai se manter tendo no seu orçamento 0,5% do que tinha no orçamento anterior, que já não era suficiente. O golpe ele veio e ele acaba com as políticas públicas da agricultura familiar e da reforma agrária. Não apenas acaba com as políticas públicas da agricultura familiar, mas no âmbito do Congresso Nacional, o golpe ele está criminalizando os nossos gestores e ele está criminalizando as lideranças dos movimentos sociais. Nós tivemos recentemente a CPI da FUNAI e do INCRA, que foi uma CPI que de forma absurda, arbitrária, com questões assim fantasiosas, encaminhou para indiciamento 120 pessoas, entre comunitários, profissionais e lideranças rurais. Dentre essas pessoas, inclusive, um bispo, que era o presidente do CIMI, chegou a esse grau de absurdo, né? Então o golpe, ele está matando as pessoas, envenenadas com o uso dos venenos de forma excessiva, ele está matando as pessoas chacinadas, né? Porque os jagunços dos grileiros de terra estão indo para cima do nosso pessoal nos acampamentos, nos assentamentos de reforma agrária, nas reservas extrativistas. Então, de acordo com os dados da CPT, esse ano, o ano de 2017, tem sido o ano com maior número de mortes no campo da atualidade, num tempo que a gente tinha relativa paz no campo, né? Então, só até agora, se não mataram ninguém hoje, já mataram 65 pessoas no ano de 2017, com mortes relacionadas a conflitos por terra no Brasil. Isso é muito sério. O que o Partido dos Trabalhadores está fazendo para a gente conseguir se reorganizar para combater o golpe, para combater os golpistas e poder restabelecer a nossa democracia no Brasil com a parceria dos movimentos sociais, com todos os filiados, com todas as filiadas do Partido dos Trabalhadores, optantes da Secretaria Agrária Nacional. Nós estamos buscando reorganizar o nosso coletivo agrário nacional.
Então tem a Secretaria Agrária Nacional do Partido dos Trabalhadores, que realizou seus encontros setoriais em 22 estados, né, no último mês, entre o dia 23 de setembro e o dia 8 de outubro, nós tivemos o Brasil inteiro discutindo quais são formas, ferramentas e armas para a gente reestabelecer. Quando a gente fala armas, nós estamos falando sobre consciência social, sobre construção de consciência política para a gente avançar na construção de um rural mais democrático para a população brasileira. É isso, muito obrigada.